Graça e paz, irmãos, tudo bem? Queridos, hoje eu quero trazer uma reflexão baseada num estudo do livro Homem de Verdade, o chamado de Deus para a masculinidade. Esse livro é um livro que a gente tem estudado junto com alguns homens da igreja nas quartas-feiras. Porém, no seu capítulo 11, ele trata de um assunto muito pertinente para todos nós. Ele fala em relação à amizade. Né? Ele fala em relação à amizade. E eu queria começar essa nossa conversa lendo um texto para os irmãos. Esse texto fica em Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Hoje eu queria estar conversando com vocês a respeito dessa relação de amizade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a amizade de Jonatas e Davi. Acredito que muitos conheçam essa história, mas eu os convido a refletir por uma outra perspectiva. Primeiro, quem era Jonatas? Para você que não conhece essa história, quem era Jonatas? Jonatas era filho herdeiro do rei de Israel, o rei Saul. Jonatas também era um herói das batalhas. Jonatas era conhecido como o queridinho do exército. Para um homem comum, na posição de Jonatas, veria a aparição de Davi como uma ameaça. Em tempos atuais, Jonatas seria um opositor a Davi e certamente seria um problema para o governo dele. Imagine se você fosse um príncipe ou uma princesa, líder do exército do seu reino. Você ouve falar de que Deus está procurando um sucessor para seu pai, o rei. E aí, na história, aparece Davi. O seu pai pega Davi e leva para o castelo, para o seu palácio. Os irmãos conhecem essa história, mas a nossa história ela se baseia em relação a Jonatas, não a Davi. Mas vamos ver então, à luz da palavra, como Jonatas reage a essa situação. Lembre-se, Jonatas era o queridinho do exército. Em 1 Samuel 18, versículos de 1 a 4, nos conta como Jonatas reagiu a essa história. Eu vou ler para os irmãos. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com sua túnica, a sua espada, seu arco e seu cinturão. Jonatas entregou o seu coração a Davi em amizade. O tempo passou, Davi foi se destacando no reino de Israel. O rei Saul viu seu trono sendo ameaçado e Davi passou a se tornar um inimigo de Saul. Davi foge para o deserto e passa anos fugindo de Saul. Saul o perseguia e quando o rei Saul estava prestes a pegar Davi, Jonatas vai ao seu encontro, mesmo sabendo que estaria se voltando contra o seu pai. Em 1 Samuel 23, versículos de 15 a 18, conta um pouquinho dessa história. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel
e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi embora para casa, mas Davi ficou em Oreza. Nesse trecho, mostra... Jonatas estava atento à necessidade de Davi. Jonatas precisava ir lá para lembrá-lo e dar apoio a ele, para que ele não tivesse medo e ele relembrasse a Davi das promessas do Senhor para a vida dele. Quando Davi estava cercado pelo exército do rei Saul, ele pensava que seria o fim. Davi sabia das promessas de Deus para a sua vida, mas naquele momento ele precisava ser lembrado disso. Jonatas percebe isso. Ele não deixou que Davi perecesse e perdesse a sua fé. Ele fez com que Davi voltasse os olhos ao Senhor, a Deus, e lembrasse das promessas do Senhor. E disse: até o meu pai sabe disso. Como você tem se relacionado com seus irmãos cristãos? Você tem estado atento às necessidades deles? Um amigo de verdade, ele está sempre atento às nossas necessidades. Nós temos muito a aprender com Jonatas. Davi estava na caverna, fugindo do rei Saul. Ele estava totalmente indefeso. Ele tinha saído do seu esconderijo para ajudar o seu vizinho. E aí, quando ele chega lá naquele lugar, o rei Saul o esperava para matá-lo. Enquanto tudo isso acontecia, Jonatas estava tranquilo, protegido com seu pai, o seu exército, e estava na maior tranquilidade. Mas ele preferiu largar tudo isso e enfrentar o deserto para ajudar um amigo, para ajudar Davi. Ele tomou a iniciativa. Ele não ficou esperando para ver o que iria acontecer, qual o desfecho dessa história. Ele sabia das promessas do Senhor, mas nem por isso ele ficou esperando. Já que o Senhor prometeu e que vai dar tudo certo para Davi, então eu vou continuar aqui tranquilo, esperando as coisas acontecerem. Não, Jonatas estava atento ao seu amigo e ele foi ajudá-lo. No texto, né, no livro que eu mostrei para os irmãos, que é baseado nesse estudo, o autor, Richard Phillips, ele destaca uma passagem que eu quero ler para vocês. Um amigo que não está disposto e até mesmo ansioso a sacrificar tempo, trabalho, conforto, não é digno de ser chamado amigo. Jonatas estava sensível às necessidades de Davi. Ele não estava concentrado nas suas próprias dificuldades. Nós podemos pensar assim hoje: eu já tenho problemas demais para me preocupar com os problemas dos outros. Mas, como eu disse, nós temos muito a aprender com Jonatas. Jonatas confiava as suas necessidades ao Senhor e ele confiava tanto nisso que ele não se preocupava com as suas próprias necessidades. Então ele estava aberto às necessidades dos seus amigos. Ele sabia que o Senhor poderia cuidar das suas necessidades. Então ele se colocou à disposição para se preocupar com seus amigos. Ele confiava tanto, ele sabia que Deus iria cuidar e pôr a mão nas suas necessidades. Então ele não precisava se preocupar com isso. Será que quando pensamos e falamos, eu já tenho problemas demais para me preocupar com problemas dos outros, será que nós estamos sendo incrédulos? Será que pensamos que podemos resolver os nossos problemas sozinhos? Jonatas colocou as necessidades dele na mão do Senhor e por isso ele estava aberto à necessidade dos seus amigos. Quando Paulo escreve na sua carta de Filipenses, ele pensava exatamente nisso. Vamos ler Filipenses 2, versículos de 3 a 7. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um
cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo o que deveria se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O próprio Jesus fez isso. Paulo, quando escreve a Filipenses, ele está pensando na mesma atitude que Jonatas teve com Davi. Ele nos direciona exatamente para Jesus Cristo, como Jesus Cristo reagiu, como Jesus Cristo fez aqui na Terra. E o autor do livro, quando ele está relatando essa história, ele nos direciona para algo muito interessante. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco em relação a isso. O autor diz o seguinte: considere hoje um médico, enfermeiro, cuidando de doentes desesperados. Quem está lá para sustentar e encorajá-lo? Ou considere uma mãe se doando por filhos, ou um pastor cansado, preocupado com o seu rebanho. Irmãos, eu queria que vocês pensassem um pouquinho em relação a isso. Esse livro, ele foi escrito em 2010. Eu tenho certeza que há 10 anos atrás, esse pastor, ele não imaginaria que estaríamos passando pelo que estamos passando, por essa pandemia, por esse isolamento, mas ele cita aqui exatamente isso. Imagine hoje um médico ou um enfermeiro cuidando de doentes. Quem pode estar ali para dar apoio, para fortalecer eles? Considere um pastor cansado, preocupado com seu rebanho. Hoje estamos vendo tantas dificuldades, tantas coisas ruins dentro da própria igreja, a gente não pode se reunir, o pastor não consegue trabalhar e fazer as coisas da forma com que deveriam ser feitas, essa questão presencial. Então, nós devemos estar mais atentos a essas coisas, nós devemos estar mais atentos a essas pessoas, nós devemos estar ali para fazer como o Jonatas fez, estender a nossa mão, não deixar que o nosso irmão esmoreça. Aprendemos isso com Jesus, aprendemos isso com o Jonatas. Então, quando o autor destaca isso, ele direciona para a gente esse olhar que nós devemos ter com o outro, com os nossos irmãos. Então, pense como a gente tem agido com essas questões. E eu queria citar mais uma história para contextualizar isso que eu estou trazendo para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre a história de Eliseu. E o texto que nós vamos ler está em 2 Reis 6, versículos de 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ó meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu e seu amigo estavam cercados. E quando seu amigo ficou com medo, ficou com dúvidas se de fato o Senhor estava ali para protegê-los, Eliseu estava atento a isso, ao medo do seu amigo. E de prontidão ele orou: "Senhor, abra os olhos para que ele veja." Quando nossos amigos e irmãos estiverem perdidos, com falta de fé, que nós possamos estar ali atentos e orar com eles, para que o Senhor abra os seus olhos, para que o Senhor confirme as suas promessas no coração deles. Possamos fazer como Eliseu fez, possamos estar ao lado desses irmãos, assim como Jonatas estava do lado de Davi. Jonatas tinha todos os motivos do mundo para ser um opositor a Davi,
mas ele tinha fé no Senhor. Ele conhecia as promessas do Senhor e ele não deixou o seu amigo desanimar. Ele não deixou o seu amigo desistir. Mas quando nós falamos de amizade, nós não podemos esquecer no nosso bom amigo. E eu queria deixar para os irmãos aqui mais duas passagens. A primeira, Provérbios 18, versículo 24, que diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar às ruínas, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Existe um amigo que é mais apegado que um irmão. Esse amigo é Jesus, Filho de Deus, que deu a sua vida pelo seu amigo. E João relata isso. João diz o seguinte, João 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele está falando de Jesus. Jesus é o bom amigo. Jesus é o verdadeiro amigo. Ele é o amigo fiel. Nós devemos ser como Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Então, devemos estar atentos, estar preocupados com as necessidades dos nossos amigos. Nesse momento que estamos passando por tantas dificuldades, que nós possamos estar atentos às necessidades dos nossos amigos. E eu queria finalizar essa nossa conversa com uma citação, do pastor Richard Phillips, do livro que baseia o nosso estudo. E ele diz o seguinte: uma das melhores formas de servirmos ao Senhor para refletir sua glória no mundo e cumprir a vocação de Deus para nós como homens é sair do banco de reserva da vida, oferecer nossos amigos tempo e compaixão aos amigos necessitados e falar palavras de verdade e graça que os levem ou os façam voltar ao Senhor. É com essa palavra que eu queria encerrar o nosso estudo. Que vocês pensem nisso, que às vezes nós estamos servindo ao Senhor quando nós servimos o próximo, quando nós estamos atentos aos nossos amigos. Nós estamos servindo ao Senhor quando nós levamos palavras de fé, quando nós levamos palavras de verdade aos nossos irmãos. Nós estamos servindo ao Senhor quando de fato estamos vivendo uma vida de relacionamento com os nossos amigos. E eu queria orar por você. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, por aqueles que estão atentos, ó Pai, por aqueles que estão ligados às necessidades do seu povo. Senhor, abençoe a vida dessas pessoas. Senhor, derrame graça, derrame bênção na vida dessas pessoas. Senhor, que nós possamos ser como Cristo, que nós possamos, ó Pai, se necessário for, ó Deus, morrermos, ó Deus, pelo nosso irmão. Senhor, que nós possamos estar sempre ligados e atentos às necessidades dos nossos irmãos. Senhor, obrigado pelo bom amigo que o Senhor nos enviou, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação através dele. Obrigado porque ele se entregou por nós. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que essa palavra possa fazer sentido no seu coração. E se você estiver atento às necessidades dos seus irmãos, você vai estar levando consigo a palavra e o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.